Olá, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é Preciosas Promessas. 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 4. Diz assim: visto que, como pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te engrandecemos por esse momento, por essa oportunidade de estudarmos a palavra. E peço neste momento que o Senhor possa nos revelar, o teu Espírito possa falar conosco, o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa nos dar entendimento, o Senhor possa nos dar direção. Precisamos muito de ti, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor seja nesse momento engrandecido através desse estudo e das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos nós aprendemos desde criança a lidar com as promessas. Quem nunca recebeu uma promessa do pai ou da mãe, que for obediente ou que se passasse de ano na escola, receberia um presente? A Bíblia nos ensina que o nosso Pai Celeste também é um Pai de promessas. Ele também presenteia aqueles que o agrada vivendo em fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Agora saiu a palavra. Conforme o texto lido como base. Em Hebreus 11, 6, queridos, fala sobre a fé, sobre a condição, sobre o que é necessário. É preciso sim nós colocarmos o nosso coração, descansarmos, compreendermos que Deus está atuando, está estabelecendo e está movendo sobre as nossas vidas. É tão importante nós entendermos que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais revelações nós teremos ao seu respeito. Deus tem para os seus filhos, e neste dia eu quero falar com vocês passos para alcançarmos as promessas. Passos para alcançarmos as promessas. O primeiro passo: crer que as promessas se cumprirão e obedecer à palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir as promessas de Deus. Queridos, é muito importante nós entendermos esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo falando a respeito de Abraão, falando sobre as promessas que o Senhor deu para Abraão, já com uma idade avançada, que não se limitou de todas as dificuldades que poderiam ter. Sara também já de idade, com seu ciclo já interrompido. Para a humanidade, para o homem, isso seria impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Não pode haver dúvidas, queridos. Aquele que deseja alcançar a promessa de Deus tem que riscar do seu dicionário 3 palavras: eu acho, ou talvez, quem sabe.
Amados, para você ter as promessas de Deus, você não pode falar essas palavras. Você não pode agir e nem pensar como essas palavras. Como Abraão, tem que realmente crer no cumprimento das promessas. Também é necessário a obediência para com a palavra de Deus. Abraão também foi exemplo nisso. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha que lindo! Abraão recebe a palavra. Abraão recebe a promessa. Abraão recebe a ordem de Deus. E ele obedece, não faz pergunta para onde teria que ir, mas começa a caminhar na direção que o Senhor aponta para ele. Amados, nós precisamos parar de questionar. Nós precisamos aprender a crer na palavra do Senhor, a depositar a nossa esperança, a descansar no Senhor e a confiar no Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, amados, ele é fiel. Não duvide. Creia nas promessas do Senhor. Entregue-se às promessas do Senhor. Em Neemias, capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Trouxe de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abrão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança. Prometeu dar aos seus descendentes da terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigantes, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Lembra que o povo, quando saiu do deserto, liderado por Moisés, havia uma promessa sobre Canaã, sobre a terra da sua descendência, a descendência de Abraão. E que eles iriam conquistar, porque ali era a vontade de Deus que eles estabelecessem o tempo de descanso e de multiplicação. Só que quando eles chegaram naquelas terras, elas estavam tomadas por esses gigantes, por esses exércitos, por essas tribos. E 10 espias ficaram desanimados completamente, porque viram que aqueles que tinham tomado as terras eram muitos fortes, poderosos, eram exércitos preparados para lutar. Caleb e Josué voltaram de lá com júbilo, com alegria, porque entenderam que aquilo que o Senhor havia prometido, a terra que o Senhor havia prometido, o Senhor o dera. Então, queridos, diante das promessas do Senhor, nós podemos enfrentar resistências. Nós podemos enfrentar esses gigantes. Nós podemos sim, porque a palavra de Deus nos leva ao encontro de concretizarmos aquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Os obstáculos são para que nós possamos exercer a nossa fé e autoridade no nome de Jesus. A partir do momento que o Senhor deu uma palavra para você, nada vai impedir, nada vai poder impedir do agir de Deus na sua vida, como foi assim com o povo. Esses espias que voltaram tristes, decepcionados por causa dos gigantes do exército, esses homens não colocaram os pés ali. Mas a palavra diz que a sua descendência, que creram com Josué e Caleb, estes colocaram os pés, porque o Senhor deu a vitória para eles. Nada pode impedir a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta. Em sua opinião, qual o maior obstáculo que nos impede de receber as promessas de Deus? Qual é, amados? Qual o maior obstáculo? Pense um pouquinho, porque eu tenho certeza que no final nós vamos orar por isso. Quais têm sido os obstáculos
para você receber. Segundo passo, esperar o tempo de Deus e lutar pelo cumprimento da sua promessa. Veja que aqui fala sobre esperar o tempo de Deus, mas fala também em lutar pelo cumprimento das promessas. Josué capítulo 14, versículo 10 a 13 diz assim: Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu há 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Esse é o Caleb falando. Estou forte, e ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, ao qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E agora, pois, dá-me esse monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estávamos os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para despossar. E como ele prometeu a Josué, o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, amados, Caleb, quando chegou o momento dele, ele falou para Josué: olha, deixa eu ir. Deixa eu tomar a terra que o Senhor prometeu para mim. Deixa eu lutar com esses homens, porque a recompensa vem do Senhor. A vitória está no Senhor, e o Senhor prometeu e ele não falha. Josué disse: vai, Caleb, vai, quem sou eu para impedir a tua bênção? Quem sou eu para impedir a promessa do Senhor que está sobre a tua vida? E ele fala aqui: olha, desde que eu ouvir a palavra do Senhor com 40 anos, já se passaram 45 anos, eu estou com 85 anos, mas nada disso vai impedir. Eu estou com o mesmo fôlego, com o mesmo coração, com a mesma fé que eu tinha quando eu ouvi pela primeira vez a palavra. Amados, o tempo não pode desgastar. O tempo não pode tirar de nós os nossos sonhos, os nossos desejos de conquistas. Pelo contrário, o tempo tem que nos fortalecer, porque quanto mais nós buscamos em Deus, nós temos que perseverar. Nós não podemos desanimar. Esse homem levou mais de 40 anos para conquistar, mas ele estava pronto para o momento da promessa. E você, como que está? Você está pronto para viver a promessa do Senhor? Nunca devemos desanimar e nem desistir das promessas de Deus. As promessas é o cumprimento imediato. Há promessas que acontecem rápido. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invocar o nome do Senhor, Senhor, entra na minha vida, eu abro o meu coração, você é imediatamente salvo. Não vai precisar pagar penitência, não vai precisar pagar nada, porque a salvação vem pela graça, é um favor que nós não merecemos. Agora, amados, nunca devemos desanimar e desistir das promessas de Deus. Há promessas que o cumprimento é imediato. Outras, porém, têm um tempo certo para se cumprir, como foi no caso de Caleb. Demorou 45 anos, mas ele viu o cumprimento da promessa de Deus. Ele havia feito de herdar essa terra prometida, e o Senhor deu para ele. Em Números, capítulo 14, versículo 22 a 23, diz assim: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Então, aqueles que não confiaram, aqueles que voltaram decepcionados, aqueles que voltaram totalmente tristes, porque não, a promessa do Senhor não é verdadeira, porque ela já está tomada com outro exército. Aqueles que zombaram da promessa do Senhor não tomaram posse. E às vezes, amado, nós estamos virando as costas para aquilo que o Senhor quer e já separou para nós. Não desvie. Não permita que seja tirado de você aquilo que é seu por direito. Amém, queridos? Vamos lutar, vamos levantar. Ah, mas está tão difícil. Sim, ninguém falou que seria fácil.
Mas o Senhor está dizendo: filho meu, não desista, seja corajoso, se levante, prepare-se, use as armas que eu estou te dando, olhe para mim, eu vou te dar por herança tudo aquilo que eu te prometi. A pergunta que eu deixo para você, com as suas palavras, comente por que o tempo impede muitos de receber as promessas. Por quê, queridos? Como Josué demorou 45 anos. Para alguns pode ser imediato, algumas promessas, mas outras podem demorar um tempo. Porque às vezes o tempo rouba de nós a nossa esperança e a nossa fé. Pense nisso. Terceiro passo, entender que todo o cumprimento da promessa passa por Jesus. Isso é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 20. Olha o que diz. Porque os filhos de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciando entre vós, isto é por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantos são as promessas de Deus, tantos têm nele o sim, porquanto também por ele o amém, para que a glória de Deus por nosso intermédio. Se Jesus não for o centro de nossas vidas, não há um cumprimento da promessa. O texto que nós lemos diz que as promessas têm em Jesus o sim e o amém. Queridos, como a Bíblia nos ensina, lá em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que tem para nós termos acesso a Deus é Jesus. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para Ele, nos inclinarmos para Jesus, entender que é Ele que pode nos salvar e dar essa comunhão. É Ele que nos liga com o Pai. Em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, Jesus tem que ser o verdadeiro Senhor de nossas vidas. Só assim viveremos as promessas de Deus. Deus quer que alcancemos as suas preciosas promessas. Então vamos fazer a nossa parte. Caminhar dando passos importantíssimos e necessários, queridos, para alcançarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Nada será tirado de nós, nada será adiado, porque o tempo pertence ao Senhor. Mas, queridos, vamos caminhar no Senhor. Aquele povo demorou 40 anos para alcançar Canaã, porque havia desobediência, havia incredulidade, havia murmuração. Então, em nome de Jesus, que caia por terra todo esse espírito de incredulidade, de murmuração, que caia por terra toda a teimosia, e que possamos nos render ao Senhor. O primeiro passo, eu tenho que crer nas promessas, e que cumprirão e obedecer a palavra de Deus. O segundo passo é esperar o tempo de Deus e lutar pelo cumprimento da promessa. Amados, não desista. O Senhor está olhando para você. Por mais dificuldade que você esteja vivendo hoje, passando hoje, há promessas e o Senhor quer mudar totalmente o que você está vivendo. Olhe para Caleb, olhe para Josué. 40 anos caminhando com aquele povo, caminhando em círculos. Com certeza Josué e Caleb tinham visão de onde estava a terra, mas ali eles caminharam, esperaram o tempo de Deus, guardaram o coração, não deixaram de pecar como aquele povo pecou, mas buscaram a vontade do Senhor, obedeceram o Senhor. E quando chegou o momento de tomar a posse, Caleb estava com seu vigor, estava com a sua fé pronta, preparada para lutar e romper e ter a vitória no Senhor. Terceiro passo, entender que todo o cumprimento da promessa passa por Jesus. Queridos, é o nosso Senhor que está nas nossas vidas. Ele está dando ordem
para que tudo possa acontecer em nossas vidas e possamos viver o cumprimento da vontade do Senhor. Nesse ano de 2021, esse ano que nós estamos ainda vivendo as incertezas dessa pandemia, do que será daqui o futuro, queridos, a promessa está aqui. Não é pandemia, não é o desemprego, não é a situação adversa que estamos vivendo que vai impedir do Senhor realizar a promessa na tua vida. Você crê nisso? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, pela tua palavra e creio que o Senhor vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, para que a nossa fé ela não venha, Senhor amado, venha cair ou venha se desanimar diante das situações que estamos vivendo, mas que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos exercer a fé em todo momento, declarando a palavra e a promessa do Senhor, declarando a conquista sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Eu creio, Deus, que nós vamos romper. Eu creio que nós vamos ver o sobrenatural, porque o Senhor é aquele que está sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Seja um instrumento nas mãos de Deus.